hashtag Camarote Energia. Agora sim, vamos repercutir essa vitória do Flamengo, derrota do São Paulo, 2-0 no Maracanã. Vou começar pelo Marcão. E aí, Marcão, o que você pode falar da partida do São Paulo e desse primeiro jogo, a reestreia do Crespo no comando do Tricolor, Marcão? É o seguinte, Ranieri, pra mim o Crespo ele não teve culpa nenhuma no resultado do São Paulo, tá? Eu acho que ele fez o que ele pôde, né, em relação à equipe que ele poderia ter colocado em campo. Ele traçou uma estratégia onde ele pensou principalmente no aspecto defensivo. Conseguiu, né, no primeiro tempo, muito em função através da grande atuação do Rafael também. Né, eu acho que o goleiro do São Paulo foi o destaque da partida, não só do São Paulo, o destaque da partida. Fez grandes defesas ao longo do jogo. E no segundo tempo, aí pela qualidade, pela impetuosidade do Flamengo também, né, vindo para cima do São Paulo, conseguiu abrir o placar ali com o Luiz Araújo e depois já no final o Wallace acabou marcando o segundo, no último lance do jogo. Mas assim, Ranieri, eu acho que independente da estratégia, se foi boa, se foi ruim, mas jogou muito atrás, cara, você tentar enfrentar o Flamengo com o São Paulo desfalcado como estava hoje, de peças importantes, como é o Lucas Ferreira, como é o Lucas Moura, por exemplo. Então isso limitou bastante. Eu acho que o São Paulo como um todo na partida, eu acho que o Crespo ele não teve culpa em relação ao resultado, né? Esse é o primeiro ponto. Pode ter demorado um pouquinho para tirar o André Silva no segundo tempo, ter colocado o Rian Francisco, que para mim é um moleque que tem mais velocidade. O São Paulo em determinado momento ali caía a bola no pé do André Silva lá e não conseguia ter aquele arranque para de repente tentar chegar no gol do Rossi. Mas isso aí é uma outra parada, não vamos discutir, né? Vamos falar do jogo no macro e não no micro. Eu acho que o Crespo ele tem sim alternativas para poder melhorar esse São Paulo, né, principalmente com volta de jogadores importantes. O próprio Ferreirinha, que começou no banco de reservas, mostrou que no segundo tempo, quando teve a oportunidade, foi um jogador perigoso. No 1 contra 1, para mim, é o melhor jogador do São Paulo. Então, ele estando melhor fisicamente, pode ser uma alternativa para jogar, inclusive, como um segundo atacante não tão aberto como ele está acostumado. Então, a volta do Luciano também é um cara que jogando ali mais próximo do gol é importantíssimo. É o melhor finalizador do elenco, até para jogar ali, de repente, ali com 2 segundos atacantes, não necessariamente com centroavante. Pode ser que o Luciano, por exemplo, Luciano e Lucas Moura é um ataque de mais mobilidade. Se tem o Lucas Moura com a velocidade, se tem o Luciano com o poder de finalização, pode ser alternativas. Então, tendo esses jogadores aí ao longo dos jogos, aí ao longo, né, do segundo semestre, eu acho que o Crespo ele vai saber utilizar. Gostei, Ranieri, eu acho que num primeiro momento, não do resultado, mas da proposta ali, o Crespo já mudou o esquema tático, que o São Paulo estava defasado naquele 4-2-3-1. Eu acho que o Crespo ele já chega, coloca uma assinatura do seu trabalho, é um esquema que ele gosta de atuar. Eu acho que o São Paulo tem peças ali para poder jogar com 3 zagueiros, sim. Precisa melhorar nas alas, mas aí não é um problema do Crespo. Eu acho que dentro das alternativas que ele tem, quando voltar o Lucas Ferreira, pode ser utilizado no lugar do Cédric, que sinceramente para mim é um jogador a menos que o São Paulo tem em campo. Hoje, como não tinha o Lucas Ferreira, ele teve que colocar o Cédric Soares. Então, como eu disse, uma coisa é o que o Crespo tem para colocar e outra coisa é o que ele gostaria de ter colocado, né? Quando voltar os jogadores, se tiver todo mundo à disposição, acho que ele vai ter um leque mais interessante para poder mexer nesse time aí. Mas do cenário do que a gente tinha hoje à disposição, acho que ele fez o que ele pôde, viu, Rani? Ô Marcão, eu vou, assim, só fazendo o advogado do diabo, né? Pelo menos a minha visão dessa escalação do Crespo foi que ele não utilizou qualquer possibilidade de vitória do São Paulo, né? Por quê? E aí te explico. Ele coloca 3 zagueiros, ele coloca um volante ali para cobrir a zaga, sim, ele coloca 2 meias e ele sim, coloca um meia no ataque. E aí sim, o que resta de atacante é o André Silva. Aí eu vou dar o exemplo do Botafogo, quando o Botafogo pegou o PSG. A proposta do Botafogo era defender. Mas você tinha ali o Igor Jesus, eu não estou falando de qualidade, tá? Eu estou falando de característica. Você tinha o Igor Jesus, você tinha o Arthur, você tinha o Savarino, que eram jogadores que, assim, você tinha a possibilidade de tentar um contra-ataque. O São Paulo, ele não tinha a possibilidade de tentar o contra-ataque, por quê? Ele colocou ali o Oscar quase como um meio atacante, um segundo atacante ali próximo do André Silva, e você não tinha para quem lançar. Imagina que o São Paulo recupera a bola e vai sair no contra-ataque. O que o São Paulo poderia fazer? Você não acha que o Crespo jogou só para se defender, só pelo 0-0 e esqueceu da possibilidade de eventualmente conseguir agredir minimamente o Flamengo, Marcão? Mas aí, Ranieri, entra naquilo que eu falei. Eu acho que o Crespo hoje, ele não tem todo mundo à disposição. Então, por exemplo, quando a gente pega o banco de reservas do São Paulo, no meio de campo aqui, ó, que ele tinha à disposição no meio de campo: Rodriguinho, Bobadilha, Luan e Negruti.
nenhum desses meio-campistas, o Ranieri, tem a característica de segurar um pouco a bola. Então, por mais que você fale assim, mas o Oscar jogou adiantado. O Oscar, na minha opinião, ele colocou o Oscar em campo para ser o responsável por bola parada. Né? Não tanto aí pensando no aspecto do Oscar ser um segundo atacante, mas sim para ter um cobrador, principalmente de bolas laterais ali, escanteio, etc. E numa dessa, quem sabe, o São Paulo poder chegar no gol do Rossi. Quando a gente fala de atacantes aqui, ô Ranieri, quando a gente fala de atacantes, a gente tem aqui, ó, Ferreirinha, Dineno, Luca e Rian Francisco. Luca e Rian Francisco, por mais que eu acho que são jogadores mais rápidos do que o André Silva, mas ainda tão longe de ser aquela realidade, principalmente para jogar contra um Flamengo no Maracanã, onde o São Paulo já está numa situação delicada na tabela, então por isso eu acho que ele apostou na experiência do André Silva e não na molecada. E outra alternativa poderia ter sido a entrada do Ferreirinha, o Ranieri. Mas por que ele não começa com o Ferreirinha? O Ferreirinha, ele volta de lesão, né? Como eu já disse durante a transmissão. Para mim, ele não está tão bem fisicamente e por isso o Crespo, sabendo que ele não ia conseguir jogar os 90 minutos, ele prefere colocar o Ferreirinha no segundo tempo, quando o time do Flamengo já estaria, entre aspas, mais cansado, e numa dessa tentar a estratégia ali de dar uma estocada ali e conseguir fazer 1-0 caso tivesse 0-0 a partida naquele momento. Infelizmente o Ferreirinha, ele acaba entrando ali, o Flamengo já estava vencendo. Mas, de qualquer maneira, o Ranieri, como eu disse, eu acho que quando o São Paulo tiver os seus principais jogadores, né, fisicamente falando, à disposição, eu acho que o Crespo, ele é suficientemente inteligente para poder escalar o São Paulo ali, não só pensando em se defender. Como eu disse, Rani, eu acho que nesse primeiro jogo ali, por enfrentar um Flamengo que tem um elenco muito mais qualificado, muito melhor do que o São Paulo, ele priorizou, principalmente na primeira etapa ali, tentar dar a bola para o Flamengo e cansar o time carioca. E do segundo tempo aí, dependendo das possibilidades, até por uma questão física do Ferreirinha, entrar com ele já num jogo ali com o Flamengo mais desgastado. Infelizmente a estratégia não deu certo, né? O Luiz Araújo acabou acertando aquela balaça no ângulo do Rafael, e com isso ali o Flamengo, que já estava melhor no jogo, conseguiu controlar ainda mais. Mas o São Paulo tendo ali, Rani, a possibilidade de ter os seus principais jogadores ali à disposição nas próximas rodadas, você não tem a dúvida que o Crespo vai sim ter um ataque muito mais móvel e muito mais veloz do que teve hoje. Infelizmente, hoje as peças estavam escassas e, na minha opinião, como eu disse, ele fez o que ele pôde. Uma coisa é escalar o que ele quer, outra coisa é escalar o que ele pode, né, Rani? É isso, né? Olha, eu não concordo com o Marcão. O São Paulo não pode jogar nessa covardia contra ninguém. O São Paulo tinha opções de velocidade. Tinha o Luca, tinha o Rian Francisco. Ninguém aguenta mais. O André Silva, o moleque, tem que ser titular. O São Paulo jogou covarde demais, esperando demais. Não dá para admitir. O São Paulo é time grande e, na minha opinião, não pode jogar desse jeito contra ninguém. Nem mesmo tendo esse time fraco, nem mesmo cheio de desfalques. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês nos comentários. E esse foi mais um vídeo do canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Valeu pelo like. Se você for novo aqui, inscreva-se. Tamo junto. Vamos São Paulo.